Olá, tem alguém aí já? Vou aguardar um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Já entrou algumas pessoas, estão me mandando uns coraçõezinhos. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Edilene, boa noite, Douglas. Boa noite, Leninha. Boa noite, Andréia, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Kelly, boa noite, Cristina. Então vamos lá, vamos começar, já entrou bastante gente. Boa noite, meus queridos amigos e companheiros dessa estrada de luz que se ilumina através do conhecimento que trocamos entre nós. Bem-vindos ao dia 20 de julho de 2019, a data mais falada do ano, a data limite. Então, nesse momento, sejamos verdadeiramente gratos pelos limites que são impostos a nós pelo alto. Limites estes que não só nos limitam efetivamente, mas que também nos empurram para frente. Limites que antes pareciam intransponíveis e que com paciência, resignação, fé e força, ultrapassamos todos os dias de nossas vidas. Agradeçamos pela limitação de sermos humanos, imperfeitos, incoerentes, pequenos, mas limitações que nos permitem o gosto mais doce de cada degrau alcançado. Nada que vem fácil traz consigo a leveza do sentimento de dever cumprido. Então, agradeçamos pelas dificuldades enfrentadas e vencidas, que ecoam em nossos espíritos como a vitória de mais uma etapa evolutiva. Agradeçamos pela mudança, pela alta rotatividade de informações que aguçam a curiosidade e que, no fim das contas, nos impulsiona a procurar o conhecimento efetivo a respeito de verdades por nós inicialmente desconhecidas, pelas nossas próprias limitações, obviamente. Reconheçamos em nosso íntimo, então, o poder dos limites e peçamos a toda a espiritualidade que permita que seja sempre assim. Limites nos tornam cautelosos, assertivos, pensadores, e só assim, com um raciocínio lógico, é que alcançaremos voos mais altos, seja como humanos, seja como espíritos imortais. Obrigada ao alto pela data limite que hoje nos reúne nesse estudo. Que sejamos mais do que iluminados, que sejamos verdadeiramente inspirados pelas lições que hoje aqui trataremos e que após isso desenhemos em nossas próprias vidas uma nova era. E que assim seja hoje e que assim seja para todos sempre. Muito boa noite mais uma vez a todos vocês. Entrou bastante gente depois que nós iniciamos a nossa oração inicial. Então sejam todos muito bem-vindos. É com o meu coração cheio de gratidão que eu me reúno com vocês aqui nessa noite de sábado para que juntos a gente se enriqueça intelectualmente mais um pouquinho e consequentemente moralmente, porque aqui nós tratamos de verdades profundas, verdades vindas e ofertadas a nós pelo alto e que somente podem nos trazer o bem, a depender obviamente da decisão de cada um de nós. Então muita gratidão pela companhia de vocês desde já, pela disponibilidade de se reunir aqui com nós do Letra Espírita, para que a gente estude agora verdadeiramente aprofundando esse tema que foi tão falado durante esse ano todo. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, como já é o nosso costume, boa noite, André, seja muito bem-vindo. A gente vai usar aqui o nosso livro Estações, do Adeilson Salles, distribuído pela editora SEAC. Bastante gente pergunta desse livro porque eu gosto demais dele. Eu sempre uso ele nas nossas lives, então ele está disponível para venda lá na lojinha do Letra e que vocês podem verificar pelo site www.letraespírita.com.br. É um livro de cabeceira, é um livro com reflexões incríveis, maravilhosas, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, tá? Então, para nós iniciarmos hoje, a mensagem ela não poderia ter outro nome, né? Ela se chama Despertar.
E ela nos traz o seguinte: para nós outros, assumir a própria cruz corresponde transitar para a estação do despertamento, pois o amadurecimento psicológico começa quando nos assumimos como responsáveis pelas nossas vidas. É o momento em que paramos de responsabilizar os outros pelo peso da nossa cruz. Vivemos muito tempo o período infantil de impor aos outros a culpa por nossa infelicidade. Felicidade não pode ser adquirida sem esforço íntimo, não pode ser comprada, mas precisa ser compreendida. A compreensão da felicidade experimentada tem íntima ligação com o sentimento de gratidão. Ao assumir as próprias dores do espírito, começa-se a experimentar uma certa independência emocional, o que lhe facultará a alegria de andar de cabeça erguida. Responsabilizar os outros é a mais clara e infantil omissão perante o Criador. Mesmo vilipendiado e ultrajado de todas as formas, Jesus tomou da sua cruz sem qualquer rebeldia ou acusação contra quem quer que fosse. Não acusou Judas pelo ato de traição, não apontou o dedo em direção a Pedro, acusando-o de abandono. Não fitou qualquer de seus seguidores com reprovação. O mestre sabia que seus discípulos teriam que carregar a própria cruz para lograr a redenção. O mestre sabia que seus discípulos, após sua partida, de uma forma ou de outra, cumpririam as suas estações. O advento da doutrina espírita é o sussurro de Jesus aos nossos corações, nos pedindo para progredir. Jesus passou servindo e nunca responsabilizou a quem quer que fosse pelo seu calvário. Cada um de nós trilhará as estações que lhe forem próprias. O pai não passará pelo filho, o filho não passará pelo pai, ou o esposo pela esposa, ou o irmão pela irmã. A justiça divina se exprime na grande realidade natural ensinada por Jesus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, como nos traz Romanos, versículo 2, capítulo 2, versículo 6. E aí, de posse dessa mensagem, eu digo a vocês: hoje é sim a data limite, mas ela é para cada um de nós. A data limite para finalmente tomarmos as rédeas das nossas vidas, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, pensamentos e das nossas atitudes. A data limite para finalmente nos conscientizarmos de que somos os únicos responsáveis pela felicidade ou infelicidade que experimentamos ao longo de nossa existência terrena. A data limite para pegarmos a cruz que só serve a nós mesmos e carregá-la com fé e amor necessários para torná-la mais leve. Todos atraímos exatamente aquilo que emitimos. Somos como para-raios, ou seja, nós somos feitos para receber de volta tudo aquilo que nós entregamos ao outro, o bem ou o mal que o livre-arbítrio nos permitiu escolher. Sim, hoje é a data limite de nossa indiferença ao que ocorre ao nosso redor, aos nossos olhos fechados que não nos impulsionam a entender a dor do outro. Sim, pois apesar de cada um ter a sua cruz, todos nós carregamos dentro de nós mesmos a plena capacidade de sermos Deus caminhando pela terra, através de boas inclinações ensinadas exemplarmente pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Obviamente, longe estamos de sermos seres crísticos. Obviamente, nós ainda precisamos aprender a caminhar pelas trilhas da caridade, pelas trilhas da empatia, do amor incondicional, do respeito, da imparcialidade, mas hoje é a data limite para finalmente tomarmos os nossos cadernos e começarmos a nos aprofundar nessas lições,
muito propagadas e pouco compreendidas e menos ainda executadas. Disse-nos Jesus: seremos recompensados segundo as nossas obras. Qual será a sua, a minha recompensa? Reflitamos e guardemos essa mensagem e essa reflexão ao longo de todo o nosso estudo. Ela faz todo sentido dentro desse contexto que hoje nós nos propomos a entender definitivamente. E aí, de forma muito especial, ontem à noite nós fomos presenteados com uma mensagem da querida amiga espiritual Maria Alice, a mensagem recebida pelo Murilo, a ser repassada a todos nós para esse estudo. E ela se chama O Limite do Despertar. Já é hora de despertar. Já é hora de renovar. Já é hora de acreditar que uma nova era vai chegar. Já é hora de fazer, já é hora de deixar crescer. Novas ações que precisam florescer. Já é a hora do limite, de aceitar o convite ao alvitre. Não se precipite. Só realiza a reforma quem persiste, seguindo os passos conforme o Nazareno vos instruístes. Então, com essa mensagem maravilhosa que completa realmente o nosso estudo a respeito do tema de hoje, nós damos início ao tema efetivamente proposto. Bom, eu creio ser de conhecimento da grande maioria que, principalmente ao longo deste ano, o termo data limite foi propagado e explicado intensamente. A data limite, ela fez nascer muitos sentimentos, como sentimentos de esperança, de medo, de incredulidade. Primeiro, é importante, só para nós nos contextuarmos, que esse termo passou a ser utilizado com a veiculação de um documentário de mesmo nome, no ano de 2014, onde amigos próximos ao nosso saudoso Chico Xavier expuseram uma conversa, então tida com o médium, que havia sido questionado a respeito de um livro por ele psicografado e que tratava centralmente a respeito do Brasil como um celeiro do Evangelho no mundo. Nessa ocasião, então, Chico os falou a respeito de uma conversa que ele havia tido com Emmanuel, seu mentor, que então contou a respeito de uma reunião entre as potências angélicas do sistema solar nos arredores da Terra, ocorrida no dia 20 de julho de 1969, data em que o homem pisou pela primeira vez em solo lunar, e trazia consigo um objetivo de verificação do avanço moral da sociedade terrena. Explicou Chico, então, que havia uma grande preocupação com a influência nociva de nós homens no equilíbrio planetário, haja vista que as grandes nações terrenas estavam armadas até os dentes já naquela época, inclusive portando armamento nuclear de destruição em massa, e nós representávamos desde essa época um perigo muito grande. Nessa reunião, então, Cristo, nosso Mestre, intercedeu a nosso favor, solicitando uma extensão de prazo para que a humanidade se reajustasse nos caminhos da paz, do respeito entre as nações, e com isso, então, ficou acordado entre esses seres de luz, essa espiritualidade superior, um prazo de 50 anos, que se finda então hoje, dia 20 de julho de 2019. E a partir dessa informação, o documentário ele nos mostra dois cenários possíveis, né? Se a humanidade então progredisse moralmente e convivesse em paz, sem provocar a Terceira Guerra Mundial, ela estaria então pronta para entrar em uma nova era de sua existência, e acontecimentos magníficos se dariam por toda parte, sendo verificados avanços na ciência, na medicina, no bem-estar público e social. Ainda menciona, dentro desse cenário positivo, que nós entraríamos mais rapidamente no processo de regeneração planetária e inclusive teríamos a possibilidade de contato com civilizações residentes em outros planetas, né? Irmãos nossos
residentes em outros orbes, que nos trariam recursos e conhecimento muito além do que hoje nós temos acesso. Entretanto, se a humanidade se encaminhasse para a Terceira Guerra Mundial, que seria nuclear, né, impreterivelmente, o homem daria o start, né, daria o início a essa guerra, mas a Terra seria responsável por colocar fim, então, a essa situação, já que ela, né, cansada de desmandos, de explorações e devastações causadas pela mão humana, responderia então com terremotos, vulcões, especialmente localizados no hemisfério norte do planeta, que viria então, de acordo com esses ensinamentos, a se tornar praticamente inabitável. E isso é o que existe a ser dito a respeito do documentário. A explicação do ponto central no qual gira e girou todo esse tempo a discussão a respeito da data limite. Essa é a chave para todo o nosso estudo de hoje, sem a análise de se é verdade, se não é, se Chico previu, se Chico não previu, se Emmanuel previu, não. Nós não estamos aqui para fazer isso, porque além de não ser o nosso foco, nós não temos nem base para fazer esse tipo de análise. Então, nós estamos finalizando o que havia a ser dito a respeito do documentário, sobre o que ele trata, qual foi a informação que ele nos trouxe. E a partir disso, indo além do documentário, o que houve em muitos sítios de internet, vídeos de todo tipo de conteúdo, né, textos, foi um sensacionalismo, uma mistificação muito grande em torno do tema, que poderia ter sido estudado com mais profundidade, bastasse uma leitura seletiva da literatura espírita disponível, inclusive na codificação básica de Kardec. A realidade que se afigura desde os primórdios do Espiritismo é que ainda há uma grande aura de mistério que envolve a doutrina. E isso é causado pelos mais diversos fatores, como filmes que retratam a questão dos espíritos em formato de terror, documentários com fundo musical impressionável e com narração que insere a história em um contexto sensacionalista, mas principalmente, e o mais importante para nós, que esse tipo de situação ocorre principalmente pela nossa falta de estudo, pela nossa falta de um esclarecimento mais profundo à luz da doutrina espírita. A data limite, retratada então nesse documentário, ela nos leva a um principal ponto que pode ser vastamente trabalhado e estudado. E qual que é esse ponto? Esse ponto é o progresso. O Livro dos Espíritos já de cara nos traz que a lei natural é o progresso, e o progresso é constante. E isso podemos ver materialmente nas pequenas coisas, inclusive podemos exemplificar. O Brasil não é o mesmo de anos atrás, assim como não são os demais países. Nós não somos os mesmos que nós fomos em outras fases das nossas vidas. A natureza, ela não é a mesma e ela nem se comporta da mesma forma que ela se comportou lá no passado. A tecnologia, que hoje para nós é normal, como por exemplo a possibilidade de nós estarmos nos falando a distâncias, né, que a gente nem sabe, porque tem gente aqui de fora do país, gente de lugares muito longe de onde eu estou. Enfim, essa tecnologia que hoje para nós é normal, um dia ela foi vista como algo extremamente futurista. Então, o que a gente entende? Que tudo cresce, tudo muda, tudo evolui. E obviamente que nós falamos isso de forma generalizada, sem analisarmos o mérito de que se mudou para o bem ou se mudou para o mal, se auxiliou ou se atrapalhou. O que se diz aqui é que nada permanece estático. Essa é uma lei da natureza. Esse é o contexto no qual nós nos inserimos desde que nós nascemos. Apesar de nós essencialmente sermos resistentes às mudanças, ela ocorre o tempo inteiro em tudo que nós vemos, em tudo que sentimos, pensamos e em tudo que nós tocamos. E aí o livro A Gênese, um dos livros do Pentateuco de Kardec,
nos esclarece e muito a respeito dessa evolução. No item 60 do capítulo 17, a espiritualidade já nos diz que as mudanças de ideias tão latentes lá naquela época onde a Gênese foi escrita, já tentavam demonstrar que uma nova ordem de acontecimentos vinha se preparando a fim de levar o mundo antigo, suas ideias, imposições e verdades ao fim. Continua a espiritualidade ainda em A Gênese, nos informando que o destino da Terra, hoje, o famoso planeta das provas e expiações, era tornar-se predominantemente bom. E para que isso ocorresse, espíritos ainda endurecidos no mal deveriam ser excluídos do orbe terrestre. Falam claramente que Deus concedeu a todos nós o tempo precioso e preciso para que nós nos melhorássemos, mas que no momento em que o planeta iniciasse a sua elevação na hierarquia dos mundos, e isso se daria pelo crescimento, pelo melhoramento da moral humana, os espíritos encarnados ou desencarnados que não tivessem aproveitado dessa chance seriam exilados em mundos inferiores, como já ocorreu, por exemplo, no caso dos exilados de Capela. E se já aconteceu, e se já sabemos que aconteceu, a gente não vê nada de sobrenatural nessa informação. Entretanto, aqueles irmãos que decidirem por si só permanecerem no caminho do mal, das más atitudes e das más inclinações, morais principalmente, infelizmente serão relegados a planetas condizentes com a sua evolução moral, planetas bem parecidos com a Terra, hoje inseridos também no contexto das provas e expiações, para que então esses espíritos tenham mais uma chance de crescer e evoluir moralmente. Mas, a partir do momento em que a Terra começasse essa elevação de si mesma dentro da hierarquia dos mundos, alguns espíritos não mais poderiam e poderão ficar aqui por não mais conseguirem acompanhar a energia, a egrégora, a nossa elevação moral, a elevação moral de quem aqui ficar. E não há nessa decisão de quem vai e de quem fica nada de julgamento final. A gente também ouve falar muito disso, né? Então, para a visão espírita aqui, que nós estamos analisando, não há julgamento final. Nós, enquanto espíritos imortais que somos e já sabemos que somos, passamos por esse julgamento, entre aspas, sempre que passamos de um mundo para o outro, a depender do grau de evolução que nós atingimos. Isso ocorre o tempo inteiro. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Nada de sobrenatural, mais uma vez, a gente encontra no fato de que alguns ficarão e que alguns deixarão esse planeta. A Terra, ela está caminhando evolutivamente para ser um planeta de regeneração. Os globos também se sujeitam à evolução. Mais uma vez, é a lei do progresso, é uma lei da natureza, como nós vimos antes, quando eu citei o Livro dos Espíritos. E como que um planeta evolui? Ele evolui diretamente influenciado pelos elementos que o compõem, ou seja, nós. À medida em que nos depuramos moralmente, seja na condição material, seja na condição espiritual. Portanto, ainda em A Gênese, entendemos que se trata de um duplo progresso, sendo que o progresso do orbe, ele é um pouco mais lento, ele é quase imperceptível, e o do ser humano, apesar de ainda ser lento, é mais rápido do que a evolução, do que essa mudança vivida pelo planeta como um todo. Basta que a gente observe a evolução das coisas, os avanços percebidos pelas ciências humanas, para que a gente perceba realmente que a nossa evolução ela é um pouco mais rápida, né, do que a do planeta como um todo. Diana Capuzzo, colunista voluntária do Letra Espírita, em seu artigo Planeta Terra, a Era de Regeneração, nos traz uma importante questão e ela nos fala o seguinte: somos velhos moradores da história de nosso mundo e se ainda estamos por aqui é porque temos muito trabalho pela frente
e um chamado a cumprir: a transformação de nós mesmos e a de nosso planeta. É chegada a hora, é o começo do fim da era de provas e expiações para a era de regeneração. No entanto, fica uma pergunta: seremos os novos capelinos em um outro mundo em formação, ou permaneceremos na Terra e ascenderemos com ela na nova fase? E aí, diante dessa pergunta, há, portanto, um aviso em A Gênese de novo. Mais do que evoluir nas ciências, nas artes, na matéria, como nós vemos diariamente há milênios, a humanidade ainda precisa de um progresso imensamente maior. A capacidade de fazer reinar entre nós e, consequentemente, no nosso planeta, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o bem-estar moral. E aí eu pergunto para vocês concordam que nesse sentido nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos? Eu duvido de verdade que qualquer um de nós que estamos aqui reunidos buscando conhecimento, buscando sermos pessoas melhores, espíritos melhores, queira ser um novo exilado aqui do planeta Terra dentro desse período de transição todo. O Espírito Arago nos diz em A Gênese o seguinte: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Outro ponto a ser esclarecido, então, é que quando a Gênese foi escrita, lá no ano de 1868, a espiritualidade já afirmava que a humanidade estava no meio de um período de progresso, o que já havia se iniciado há um século. Estávamos, então, já naquela época, caminhando em mudanças de costume, caráter, leis, crença, em mudanças na sociedade como um todo. Como dito anteriormente, a transformação do planeta, ela é muito lenta. Se já há tanto caminhamos por essas sendas, nada de sobrenatural aconteceu. Essa semana eu até brinquei com um amigo, né? A gente estava falando a respeito da data limite, e outras datas limites já foram suscitadas, né? Na história. Mais recente, acho que foi 2012, enfim, ano 2000, tiveram várias. E aí eu falei para ele: poxa, a gente sobreviveu a pelo menos uns 4 ou 5 finais de mundo. Então, por que a gente fala isso, né? Não tem nada de sobrenatural hoje na data limite. Não tem nenhuma hecatombe prestes a acontecer. Não tem nenhuma tragédia prestes a acontecer. Tá tudo perfeitamente no lugar, até onde eu olhei. Então, a primeira coisa é que a gente entenda que a data limite é uma transição, mas que essa transição é lenta. Essa transição é aos poucos. Ela não é uma revolta das leis da natureza contra nós. Não. Ela é devagar, ela ocorre devagar, ela é quase que imperceptível. As pessoas mais sensíveis muitas vezes percebem a mudança de energia, a mudança, né? Eu ouvi bastante gente falando até que estava com dor de cabeça. Cada um sente de uma forma. A gente sabe que uma mudança está acontecendo, mas a gente deve deixar de lado essa história, né? Esse histórico de esperarmos que algo aconteça de grandioso, de sobrenatural, porque não há hecatombes. A vida aqui fora, aqui na realidade, ela não é igual aos filmes de Hollywood, que retratam os fins dos tempos de forma absolutamente sensacionalista. Aí alguns podem falar, né? Nada aconteceu, pois a gente está na data limite, passamos pela data limite, não há uma terceira guerra mundial em curso, então nós vencemos. Tudo indica que sim, já que, conforme Chico disse,
no programa Pinga Fogo no ano de 1971, abre aspas, né? Se não entrarmos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então podemos esperar realizações extraordinárias na ciência humana. Entretanto, toda a aura criada pela data limite girou em torno dessa afirmação de Chico que eu li agora há pouco. Mas muito se esqueceu da próxima fala de Chico no mesmo programa, ainda no ano de 1971, onde ele disse o seguinte: nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do mundo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para todos nós no planeta, então viveremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Mas isso terá um preço, o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não pudermos nos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se em meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas e fecha aspas da fala de Chico. Chico, então, fala assim em 50 anos. Chico diz que se vencêssemos nossas más inclinações coletivas, adentraríamos em um tempo com grandes feitos e novidades, mas ele não disse que a partir de hoje, 20 de julho de 2019, tudo aconteceria ao mesmo tempo. Chico não deu data, Chico não deu velocidade, Chico não fez previsões nessa fala dele. E o mundo está assim em transição. A Juliana, também nossa colunista voluntária, em seu artigo Transição Planetária nos diz: portanto, irmãos, a transição já está acontecendo. Somos os únicos algozes nesse caminho. Serão nossas escolhas que decidirão para onde vamos. E aí eu pergunto, por que a Juliana, que ela está sempre aqui com a gente, né, nos nossos estudos, por que ela nos deixa essa reflexão de que nós somos os nossos únicos algozes e que as nossas decisões serão o que decidirá o lugar para onde nós vamos nos encaminhar? Porque a Terra está em transição, mas quem dita a velocidade da chegada desse mundo mais feliz somos nós, os seus habitantes. Então, que hoje nós determinemos em nossa vida a data limite, o último dia em que permaneceremos alheios à nossa responsabilidade em caminhar junto com o planeta azul. Hoje, dia 20 de julho, é a data limite para o efetivo início da nossa transição individual. Não há como nós falarmos em transição de provas e expiações para a regeneração sem nós refletirmos e internalizarmos o nosso papel dentro desse contexto. Nossa data limite é todo dia quando o sol nasce e ela acaba com a chegada da lua. Quantos dias nós perdemos? Quantas oportunidades de nos transmutar individualmente cada um de nós já deixou passar? O que nós estamos fazendo efetivamente pela transição planetária? A verdade é que enquanto nós voltamos os nossos olhos para o todo, nós esquecemos de que todo é composto por partes e que as partes somos nós somos as pequenas partes de um todo enorme. O quanto pensamos no coletivo? O quanto nós exercemos efetivamente o que nos pede a palavra fraternidade? O quanto nós nos preocupamos com a nossa moral ao invés de apenas com o nosso intelectual? E aí eu respondo que é quase nada. Quase nada é a resposta para essas três perguntas.
Nós somos sim egoístas, orgulhosos, melindrosos, julgadores, preguiçosos e tendentes à acomodação. Hoje, diferentemente de como eu faço nos nossos estudos durante a semana, eu não vou dizer que tudo bem, que toda mudança é gradual, que somos assim por conta do nosso grau de evolução, por sermos ainda pequenos demais para entendermos certas verdades. Hoje não. Hoje eu vim aqui falar de uma data limite. Hoje eu me juntei a vocês para refletir sobre o que efetivamente significa a data limite. E essa data limite, ela nada mais é do que um relógio que está pulsando dentro da gente, dentro de cada um de nós. Agora, detentores desses esclarecimentos anteriores que nós falamos, nós já sabemos que nós temos um papel de protagonistas nesse mundo que está mudando aos pouquinhos. Somos sim os atores principais de nossas vidas. Mas agora nós precisamos pensar que, como em um filme, uma personagem depende da outra. As histórias, elas se desenrolam de forma conjunta. Assim é a vida real. A ficção pode até ser ficção, mas ela se baseia em alguma realidade. Então nós precisamos passar a pensar em nós, no nosso melhoramento, mas também levando em conta o quanto isso influencia na vida dos outros. O quanto nós podemos, como uma pequena parte de um todo gigantesco, fazermos a diferença para uma sociedade com a qual nós convivemos e, consequentemente, para esse planeta que está se transmutando aí já há algum bom tempo e que talvez esteja um pouco mais lento por conta de nós mesmos. Porque, como eu vi gente falando aqui, quando eu perguntei de como nós estamos indo na nossa evolução moral, as pessoas disseram, sim, nós estamos engatinhando. E essa é a realidade. Então, o que eu quero dizer? Que a gente reflita que a data limite que é vivida hoje seja vivida internamente também. Porque lá fora tudo parece estar no exato lugar onde estava ontem. E realmente está. Tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo, mas para nós, fisicamente, está tudo igual. O que nós precisamos dar atenção agora é para aqui, ó, para dentro da gente. Quanto o seu espírito deseja viver em um mundo feliz, mais justo, mais igualitário, mais ameno, menos violento. Eu acredito que muito, nosso espírito, nós queremos viver em um contexto melhor. Nós queremos viver em um contexto onde não haja tanto medo, tanto sofrimento, tanta desigualdade. Mas que tal então, para isso, nós auxiliarmos o planeta Terra através da formação de egrégoras poderosas de mudança e aumentar a velocidade desses acontecimentos, aumentar a velocidade da transformação da Terra. Pensamentos são formas extremamente poderosas que ditam sim a base de formação de todo e qualquer ambiente. Hoje é a data limite para que vocês finalmente coloquemos em prática a teoria que nós já aprendemos, a reforma íntima. De novo, a reforma íntima. Esqueçamos as nossas más inclinações, ou pelo menos verdadeiramente atenuemos em nós aquilo que nós já temos conhecimento o suficiente para entender ser ruim para o coletivo. Que a gente lute com força, com fé, contra as grandes mazelas do mundo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maldade, ou nos dias de hoje o julgamento, o desrespeito e a falta de amor ao próximo. Que a gente lute com unhas e dentes para que a gente caminhe pelos nossos caminhos, sendo exemplo divino, fazendo aquilo que a gente fala. Olhemos para as pessoas ao nosso redor com mais humildade, tocando em sagrados íntimos se for apenas para acalmá-los, mas jamais para colocarmos dedos em feridas e aumentarmos os sofrimentos. Sejamos uma luz lá de cima a caminhar aqui pela terra,
trazendo para a realidade humana a visão de que é possível sim fazer o bem sem olhar a quem. Sem alarde, sem promoção própria, mas verdadeiramente imbuídos do desejo de que o outro também viva uma vida melhor. Auxiliemos materialmente na medida das nossas possibilidades a quem nos estende a mão clamando por auxílio. Mas não nos esqueçamos que a verdadeira riqueza é impalpável. Não nos esqueçamos de que materialmente e intelectualmente nós já somos evoluídos. O que nos falta é evoluir moralmente. O que nos clama nesse momento de mudança, às entranhas do planeta Terra, é que a gente cresça moralmente. Que a gente olhe para aquilo que hoje nós pouco nos importamos e que vejamos nesses bons sentimentos e nessas boas atitudes todo o ouro que nós perseguimos a fim de viver a nossa vida material. Estudando o Espiritismo, pode parecer repetitivo falar em caridade, falar em amor ao próximo, falar em amor incondicional, em solidariedade, em fraternidade, em reforma íntima. Esses assuntos, eles se repetem várias e várias vezes por onde nós passamos dentro da doutrina. Mas por que será que esses assuntos se repetem tanto? Porque são pedidos vindos lá de cima. São a tarefa mais difícil a que nós estamos expostos. São a teoria cansativa e massacrante e a prática falha e inconstante. Fomos criados imperfeitos para um dia sermos sim perfeitos. Creio eu, não sei, que nós nem chegamos na metade do caminho. Mas que nós vejamos então a transição planetária como o impulso mais poderoso do nosso íntimo para que nós apreciemos o nosso passo e efetivamente cheguemos a evoluir. Nós não estaremos ajudando somente a nós, a gente vai estar ajudando o coletivo. E é isso que Chico disse lá naquela mensagem que eu li. Se nós nos cuidarmos, nós evoluirmos coletivamente, a gente precisa deixar o egoísmo de lado. Tudo o que nós fazemos melhora o todo e também nos atinge de forma muito poderosa. Olhemos ao nosso redor e percebamos que somos unos e não únicos, tá? Que o alto espera de cada um de nós é que nós caminhemos de mãos dadas, tá? Nós somos únicos, mas também nós somos unos. Nós somos uma sociedade só. Nós somos um coletivo que, se caminhar junto, vai viver todo mundo melhor. O planeta vai crescer mais rápido. Nós vamos conseguir auxiliar a nossa Terra de forma mais efetiva. O que o alto espera da gente é isso, que a gente caminhe de mãos dadas. Que nós nos unamos, então, como irmãos em Cristo, que nós verdadeiramente somos. A gente se esquece muito disso. Que nós façamos da reforma íntima a nossa oração matinal. E que antes de levantarmos da cama para o início de mais uma data limite, que nós chamamos de dia, nos lembremos da responsabilidade que temos ao pisar no chão ao levantarmos. Que ao vivemos a nossa vida, mas a gente influencia diretamente a vida do outro. Como que você quer ser lembrado? Qual energia nós queremos que as pessoas direcionem a nós? Então, nós devemos agir de forma a alcançar esse desejo. E a gente não vai conseguir receber flor se a gente está atacando pedra. A gente precisa entender que nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente espera do mundo, com aquilo que a gente espera dos outros. Então, quando nós bradamos aos quatro ventos que o mundo é injusto, que o mundo é mau, que o mundo é mesquinho, imperfeito, que ele é ingrato, que ele é assustador, vamos olhar automaticamente para dentro da gente e analisarmos se esses mesmos defeitos que nós apontamos no exterior não moram conosco. Ame, por favor, ame. Mas se ainda não se sentir capaz de amar incondicionalmente, apenas respeite.
respeite falhas, respeite deslizes, respeite medos, más palavras. Às vezes, naquele momento, é apenas o que se pode dar, mas isso muda. Nós não somos bons o tempo inteiro, assim como as outras pessoas também não são. Nós não estamos perfeitamente equilibrados 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas a gente precisa mudar. E a gente precisa respeitar isso no outro também. Porque assim como nós temos dias ruins, as pessoas também têm. A gente só precisa atenuar isso. Respeite. Não julgue as realidades que você não conhece. Se não puder amar, ore. Peça para que os bons espíritos façam isso por você. Façam por você aquilo que você naquele momento não se sente capaz de fazer. Mas cuide para não alimentar egrégoras ruins, direcionando às pessoas os seus maus pensamentos, os nossos maus pensamentos. Faça um pouquinho todos os dias. Una-se ao invés de se separar. Levemos a data limite aos ouvidos de todos com quem conversarmos, mas não aquela data limite que ficou para trás, e sim a nossa data limite, a data limite individual. Nos reunamos com as diferentes crenças, com as diferentes pessoas, com as diferentes inteligências, com as diferentes morais, e apreciemos e cresçamos com a troca de experiências. Comecemos a andar pelo mundo como um ser efetivamente coletivo, sem mais distinguir pessoas por religião, por raça, por sexo, por filosofia, por posicionamento. Gente, por favor, chega de segregação, chega dessa história de cada um no seu quadrado. Vamos unir tudo que sabemos e tudo que os outros sabem. A Terra que nos abriga nesse momento da nossa etapa de espírito imortal, ela convive com todos nós. Nós somos tão diferentes entre si, mas ela mesmo assim nos abriga, nos cuida, nos protege, nos dá efetivamente aquilo que nós precisamos. Por que a gente age ao contrário? Porque a gente age ao contrário o dia inteiro. Eu realmente acredito que seja possível nós fazermos a diferença. Porque não seremos um, seremos vários, que inspirarão outros, que inspirarão a vários, e por aí vai. O que a gente aprende aqui, não pode ficar parado aqui. Não pode, a hora que eu desligar aqui, a gente dá um clique, vai viver a vida da gente, esquece tudo que a gente falou. Não, a gente pode levar isso através de exemplos. Se a gente não conseguir, não puder falar da forma com que a gente tem aqui em mãos para outra pessoa, que a gente haja. Jesus ensinou pra gente praticamente por meio de exemplos apenas. E a gente aprendeu muita coisa. A gente ainda é falho, mas a gente aprendeu. A gente só não consegue colocar em prática. Então que a gente seja esse exemplo que vai inspirar um, que vai inspirar 2, 3, 4. E aí quando a gente vê, tem várias pessoas agindo da mesma forma. Então a gente precisa deixar de agir ao contrário do que nós recebemos do alto, de Deus, de Jesus, da espiritualidade do nosso planeta. A gente precisa parar de pensar pequeno, pensar só na gente. Eu realmente, de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito que seja possível nós fazermos a diferença. Porque quem infelizmente não acompanhar esse raciocínio, esse pensamento, colocando isso em prática, vai ficar para trás nessa transição dupla. Mas a gente, nós que estamos aqui reunidos, de bom grado, de boa vontade, num sábado à noite, para falar de um assunto tão importante, a gente quer voar. Eu tenho certeza disso. Vocês podem me dizer aqui nos comentários. Eu tenho certeza que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ficar aqui nesse planeta lindo e quer ser melhor. Eu tenho certeza, porque senão a gente não tava aqui agora, ó, conversando desse jeito e sobre isso. Nós devemos ser fortes, nós devemos ter garra, insistirmos sim no caminho do melhoramento individual, mas aguardando
guardando, claro, a certeza também de que nós estamos sendo amparados pela espiritualidade superior que nos assiste o tempo inteiro. Todos trabalhando pelo melhor e por um objetivo lindo e maior do que nós ainda conseguimos vislumbrar. A gente não está sozinho. Essa caminhada, ela é difícil, essa caminhada, ela é pesada para nós, porque para nós é difícil. Mas a gente está sendo amparado, a gente precisa ter essa certeza dentro do coração da gente. A gente está sendo cuidado. Basta que a gente deixe os nossos ouvidos abertos através das boas atitudes, dos bons pensamentos, de uma sintonia legal o tempo inteiro, ou na maior parte do tempo, para que a gente consiga captar as inspirações que são trazidas até nós pelo nosso mentor, pela espiritualidade que está sempre por perto. A gente precisa fazer alguma coisa. E hoje eu não falei que tá tudo bem ir devagar, tá tudo bem ir devagar, cada um no seu tempo. O que eu quero que todo mundo leve daqui hoje é que é a data limite pra gente efetivamente começar. Porque eu já tô há quase um ano, aliás, amanhã eu faço um ano de lives aqui no Letra, 2 anos de colunista e 1 ano de lives. E há um ano eu falo de reforma íntima, e eu também falo. Eu começo, paro, porque acontece alguma coisa, a gente esquece, depois vou começar de novo. E é assim com todo mundo. Tudo bem, tudo bem. A gente não vai conseguir ser perfeito de hoje para amanhã. A gente não vai conseguir mudar tudo que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar de uma hora para outra. É lento, é gradual. Mas o que eu quero que todo mundo leve é que hoje é a data limite para a gente efetivamente começar. E não é igual a gente faz dieta, que começa na segunda, erra na quarta, aí deixa passar a semana para começar na outra segunda. Não, começou hoje, errou, continua da onde parou. Não espera, a gente não pode esperar mais, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Aos poucos a gente vai perceber tudo que vai mudando ao nosso redor. E essa mudança também ela principalmente tem que partir de dentro da gente. A gente falar tanto em igualdade pode até parecer utópico, né? Mas não é. Eu acho que realmente não é, tá? Se tudo que há em um lugar se reflete em outro, o pensamento de que essas situações são possíveis cria essa realidade. Cria essa vontade verdadeira de nós mudarmos as coisas. John Lennon disse já em uma das suas músicas, né? Abre aspas. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança que um dia você se unirá a nós e o mundo será como um só. Fecha aspas. Então eu sou uma sonhadora, mas eu sei que muitos na história sonharam e conseguiram. Aí eu faço um convite para que vocês me acompanhem então nesse sonho, para que a gente hoje comece a mudar a nossa vida, visando o coletivo. O que a gente tem que lembrar que a gente oferecer flor para os outros, o perfume vai ficar sempre na nossa mão também. Então, que a gente faça visando o coletivo, não só nós. Esqueçamos o orgulho, façamos disso o primeiro exercício. A gente consegue perceber nitidamente quando a gente está agindo com um egoísmo. Então, façamos desse nosso primeiro exercício de mudança nesse contexto, porque aí a gente vai conseguir resolver um monte de outros defeitos que nós temos que tem a raiz aí nesse egoísmo, nesse orgulho. Chegamos no limite, como eu disse. Se nada mudou lá fora, aqui dentro de mim mudou. E pelo que eu tô lendo aqui, mudou dentro de vocês também. Eu tenho esperança, você também tem. A única coisa que a gente precisa fazer é seguir em frente. O mundo, ele precisa de nós, ele está pedindo ajuda. E hoje foi a data limite para a gente deixar de ouvir esse chamado. A gente vai ter que ouvir agora e fazer por onde. E aí, uma mensagem especial eu trago agora aos médiums. Nós todos somos médiums, né? Então, dentro desse contexto de mudanças internas e extremas e externas também, leio agora um texto de mais uma das nossas queridas colunistas voluntárias do Letra Espírita, Jaqueline Furuuchi, ditado a ela pelo espírito marinheiro Juca e disponibilizado em uma outra página onde ela também trabalha voluntariamente, que se chama Casa a Deus.
E a mensagem traz o seguinte para todos nós, na nossa mediunidade. Como eu já disse outras vezes, né, a mediunidade ela tem várias formas de ser exercida. Então aqui a gente tem uma mensagem especial a respeito disso. Todo mundo quer desenvolver a mediunidade. Todo mundo quer ser médium para praticar a caridade. Todos querem servir de instrumento para ajudar as pessoas com problemas de autoestima. Todos querem servir de instrumento para abrir os caminhos das pessoas. Todos querem servir de instrumento para as pessoas poderem desabafar as suas dores. E dizem, porque isso é caridade. Não, não é. Isso é cumprimento de dever. Isso é um auxílio que, por mais que lhe pareça pesado, é fruto da providência divina para que sua evolução aconteça de modo um pouco mais rápido de que a forma que ela aconteceria se só dependesse de você. São seus guias te ajudando no seu processo evolutivo. Mas e quando só é entre você e o necessitado? Quando a espiritualidade dá um passo para trás e observa se você já aprendeu algo, o que ela encontra? Reflita. A caridade que a espiritualidade espera que você faça é aquela que de coração você deveria praticar sem influência alguma. Os templos talvez fossem menos cheios se, enquanto indivíduos, cada um prestasse auxílio ao próximo. Deste modo, uma doação de roupas para a senhora sem autoestima, algumas poucas palavras encorajadoras aumentaria o tempo de trabalho nos assuntos que realmente competem à espiritualidade resolver. O assunto burocrático, que você possui grande entendimento, pode servir de orientação para um irmão desorientado. Não é magia, nem abertura de caminhos, é caridade. Veja só, mais uma vez, um a menos na fila de atendimento espiritual com assuntos materiais. A sua busca por foco e concentração pode ter sucesso quando você tirar os olhos do próprio umbigo e simplesmente ouvir imparcial e atentamente alguém que só precisa desabafar. Muitos consultórios psicológicos prestam o serviço que só se tornou necessário porque ninguém para ouvir ninguém. Palavras não ditas viram doenças. E a gente assiste daqui a sua busca em desenvolver a mediunidade para praticar a caridade. Eu te convido a ir por um caminho mais sensato, pelo desenvolvimento da caridade. Essa é a ordem. Desenvolva a caridade. Essa é a forma mais bonita que alguém pode desenvolver a sua mediunidade. Pois a mediunidade está aí, disponível e cada vez mais conhecida por todos. Mas a caridade poucos conhecem verdadeiramente. A oportunidade de praticar a caridade bate à sua porta diariamente e coloca as pessoas que necessitam sempre de algo que você pode partilhar. Quando você se nega a ajudar, muitas brechas abrem-se no seu mental. A do julgamento, a da mesquinhez, a da avareza, a da ira, da luxúria e a pior de todas, a da ingratidão. Porque quando você nega ajuda por falta de meios, a ingratidão se instala e nada do que você possui é o suficiente para dividir. E para provar essa incapacidade de ajudar, você lamenta em cima de todas as bênçãos que lhes foram dadas. Muitos problemas que são levados para os guias resolverem são assuntos que deveriam ser resolvidos entre vocês no plano material. Não reclame quando assuntos materiais surgirem nas consultas. Estamos fazendo a parte de vocês. Pratique a caridade. É para agora, para hoje, para sempre. Desenvolva a caridade no seu dia a dia. Incorpore bons princípios. Saia sempre que puder desse ciclo do pagamento em dinheiro e permita-se receber, vez ou outra, pagamentos em forma de sorrisos, abraços, admiração e gratidão eterna. E se nada disso vier, não fique triste,
pois com Deus a conta fecha sempre certo. Muito mais a agradecer tem quem doa. Essa é a lição que a caridade vai te ensinar quando você praticar a caridade de verdade. Lindo, né? E que lindo que tanto se falou em data limite. Que bom que esse assunto surgiu, nos reuniu e nos deu tanto material para reflexão, para estudo, mas principalmente para mudança individual. E por fim, eu digo brevemente que o Brasil cumpre e cumprirá cada vez mais o seu papel junto a essa transição planetária, a chamada pátria do Evangelho, que será o celeiro de um novo mundo, de uma nova ordem de coisas melhores e mais elevadas. Mas não sou eu quem vou falar desse assunto. Esse tema será o foco central do estudo de Ariane amanhã aqui no Facebook às 21 horas. E fica o meu convite do coração, para que vocês a acompanhem amanhã e deem seguimento a esse estudo de hoje, pois um complementa o outro e traz informações também extremamente interessantes e próprias para a gente refletir mais um pouquinho. Sobre os textos que eu citei aqui no nosso estudo, eu vi que o pessoal do Letra enviou aí para vocês, mas eu reitero, para que vocês tenham acesso aos artigos dos nossos colunistas, inclusive estes que eu usei aqui também hoje. Basta que vocês acessem o endereço www.letraespírita.blog.br, onde vocês irão encontrar logo no início da página uma lupa aqui do lado direito, que possibilita que vocês busquem pelo nome dos artigos que eu citei ou por palavras-chave, se for sobre esse tema, regeneração, transição e outros temas que vocês podem pesquisar lá também. Se restou ainda alguma dúvida, leiam esses artigos dos nossos colaboradores e se ainda restar algum esclarecimento a ser feito, pergunte, envie para o Letra, aqui por inbox no Face ou por inbox lá no Instagram, que nós responderemos com todo carinho, tá? E aí, para encerrar, porque a gente só tem uma horinha, né? Passa tão rápido. Mais uma vez aqui o nosso livro Estações, do Adeilson Salles, pela editora SEAC. E a mensagem de encerramento, então, ela se chama Condenações. E as nossas estações? Nossas lutas e sofrimentos, como enfrentamos? Se ele, inocente, foi condenado, o que dizer de nós outros, que ainda não temos comportamentos felizes? Não me refiro à prática de crimes. Falo dos comportamentos emocionais delituosos, dos cárceres afetivos em que aprisionamos a quem dizemos amar. Falo das algemas invisíveis nas quais acorrentamos as pessoas de nossa afeição. De nada vale meditarmos nas estações de Jesus sem que isso nos sirva de alerta para que despertemos como espíritos imortais. Sabemos que a morte física não existe, mas existem outras mortes, como a que nos condenamos voluntariamente quando difamamos alguém, quando a inveja domina nossa casa mental, quando o egoísmo comanda as nossas ações. A nossa trajetória dolorosa é da alma rebelde, dos que não aceitam a própria pequenez. Jesus não se portou de maneira covarde ou submissa, e a cada estação do seu calvário, ele nos convidou a meditar em nossos calvários íntimos nas nossas estações. Vivemos o tempo da responsabilidade, por isso o momento é grave. Não há mais quem culpar por nossas dores. É preciso ter coragem de viver as nossas escolhas, tomar da cruz e seguir. Quando estamos conscientes de que nossa cruz tem o peso exato das nossas opções durante a vida que vivemos, o caminhar se torna menos tortuoso. As leis que regem nossa vida determinam que cada cruz corresponde ao ombro devido. Ergamos a fronte e sigamos confiantes na direção apontada por Jesus, a estação que escolhermos para palmilhar. A mensagem vem fechar plenamente o que a gente conversou, né? Então, que bom que hoje é a data limite e que a partir de agora, todos nós, eu tenho certeza,
tentaremos com muita força e com muita fé sermos pessoas melhores, pessoas mais voltadas ao todo, pessoas mais voltadas ao próximo, que enxergam de maneira muito empática a história particular de todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, e que a gente se mantenha dentro de uma energia positiva, de uma egrégora boa, que a gente se cuide para emitir apenas o que for positivo, para que a gente auxilie esse nosso planeta, que também é tão sofrido, a chegar a ser o planeta da regeneração, que é isso que marca o dia de hoje. É hoje o dia em que nós falamos com mais profundidade a respeito dessa transição planetária que já ocorre há tanto tempo. Mas nos foi permitido pelo alto que toda essa história viesse à tona, que tanto se discutisse, para que hoje a gente pudesse entender que de tudo isso que foi dito por tanto tempo, o mais importante nesse momento é que a gente comece aqui dentro, para que a gente traga isso para fora e auxilie o todo muito mais do que nós fazemos hoje. Então que a gente tenha muita força. E é isso que eu desejo para vocês, força, muita, muita força. Para mim, para vocês, para todos nós sem exceção, porque não é fácil, mas é possível. Toda vez que a gente desanimar, lembra da frase do John Lennon, que a gente vai conseguir. A gente sabe que vai porque a gente é muito cuidado, a gente só não percebe porque a gente se desequilibra demais. Então, lembrando mais uma vez, amanhã, a Ariane, às 21 horas, vai tratar com vocês a respeito do Brasil, no contexto da transição planetária, no contexto de um mundo regenerado, complementando esse estudo que nós fizemos hoje. E aproveito também rapidinho para avisar que nessa semana que vai começar, eu e Fernanda inverteremos o nosso dia de estudo. Então eu vou estar com vocês na segunda-feira, às 21 horas, e a Fernanda vai estar com vocês na terça, às 21 horas. Na segunda, então, às 21, eu estarei trabalhando com vocês um olhar espírita a respeito do transtorno do déficit de atenção, que é um tema que é bastante pedido por todos vocês, tá? Gente, do fundo do meu coração, eu quero agradecer imensamente o carinho, imensamente as perguntas que eu vi que mandaram aqui. Hoje o assunto ele era bem denso, ele era bem grande, vultuoso, não dava para eu ficar lendo individualmente, mas eu vou ver se tiver passado alguma coisa, a gente traz essas respostas para vocês de alguma forma aqui pelo Letra. Eu agradeço demais a companhia, agradeço demais a disponibilidade de vocês de estarem aqui, de quererem aprender, e agradeço muito mais pela energia positiva que eu vi sair dessa tela aqui, vendo que todos vocês de alguma forma foram tocados por essas palavras, que nasceu em vocês a vontade de serem, de começarem, né? Não de serem pessoas melhores, mas de se tornarem espíritos melhores, crescendo moralmente, crescendo dentro das verdades que a doutrina nos traz e analisando tudo sob uma ótica mais amena, para que a gente consiga levar essa amenidade, e não amenidade no sentido de algo que não tem importância, mas amenidade no sentido de calma, de tranquilidade. É disso que o mundo precisa. Se nós nos mantivermos equilibrados, a gente vai conseguir mandar tanta coisa positiva para fora da gente, e tudo vai melhorar para nós também, com certeza. Eu agradeço muito, muito, como eu sempre digo, sem vocês nós não teríamos por que estar aqui. Então é com muita alegria que eu vejo vocês participando e se interessando cada vez mais pelos nossos estudos, assim como da Fernanda, do Murilo e da Ariane, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que a espiritualidade de luz esteja na companhia de cada um de vocês, que o descanso dessa noite, que logo, logo nós iremos, dormir, então que o descanso seja revigorante, que dê ao nosso corpo físico o alívio e a recarga de energia que ele precisa, e que o nosso espírito, livre das amarras da matéria, dessa matéria grosseira, seja encaminhado ao plano espiritual para que ele possa aprender um pouco mais a respeito das verdades da espiritualidade, as verdades maiores, e que, se ele for merecedor, que ele seja encaminhado para locais onde ele possa prestar auxílio a todas as pessoas que sofrem durante o nosso sono físico.
Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu estarei assistindo junto com vocês amanhã ao estudo da Ariane, não se esqueçam, às 21 horas. E desejo do fundo do meu coração todas as bênçãos e muita força para vocês. Muita força para que essa data limite seja o renascimento de cada um de nós, tá bom? Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e muito obrigada.